Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Você que está conosco aqui presencialmente, você que está conosco através do YouTube, na internet, acompanhando a palavra do Senhor, mesmo em sua casa. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre um tema muito propício para os dias que temos vivido. Nós vamos falar sobre os milagres de Jesus, mas principalmente como nós temos que nos comportar, o que o Senhor espera de nós diante de seus milagres, né? E nós vamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 6, nós leremos dos versículos 1 a 13, você pode estar acompanhando na sua própria Bíblia, você que está aqui conosco através do Data Show, você que está em casa, o texto também aparecerá aí na sua tela. João, capítulo 6, dos versículos 1 até o 13, que diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Vamos orar uma vez mais? Pai, obrigado pela tua palavra que é perfeita, e mostra não só a tua vontade para nós, mas o teu poder e o teu Espírito Santo que age em nós para realizá-la. Pai querido, opera o teu milagre em nossos corações a cada dia, o milagre da conversão, o milagre da fé. E Pai querido, em dias tão difíceis como que temos vivido, que nós possamos experimentar o milagre da tua presença e do teu poder que nos sustenta. Gera fé em nossos corações, fala através da tua palavra, Pai querido, e que não sejam só palavras bonitas, mas palavras de poder. Usa esse teu servo, Pai querido, e apesar das minhas limitações, que teu Espírito Santo possa ir além, aquilo que eu não sei dizer, que teu Espírito Santo esteja ministrando aos corações, ó Pai querido, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, este é o único milagre que é citado em todos os 4 evangelhos, embora os evangelhos são muito parecidos, especialmente os 3 primeiros, né, chamados de evangelhos sinóticos por causa disso, mas este é o único que aparece em todos os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é interessante também observarmos a compaixão de Jesus por aquela multidão. A palavra fala que já estava ali tarde, eles estavam cansados, Jesus também, os discípulos, muito provavelmente, mas Jesus teve compaixão daquelas pessoas, e olha para Filipe e pergunta: como vamos comprar o pão para essas pessoas? O Senhor não estava preocupado apenas em mandá-los embora, mas estava preocupado também que aquela multidão faminta saísse dali saciada. E claro que, como o texto diz, foi uma pergunta até retórica, porque o Senhor já tinha planos para isso. Tudo que o Senhor faz é milimetricamente calculado, né? Tudo tem propósito. O Senhor não faz nada por acaso. Tudo que o Senhor faz tem um propósito, naquela época e ainda hoje em nossas vidas. E o Senhor então alimentou aquela multidão através daqueles pães e daqueles peixes. Mas
eu quero te convidar nessa noite a fazer uma reflexão sobre o que esse milagre tem para dizer para nós ainda hoje. E principalmente, nós precisamos crer que esse milagre também pode acontecer nos dias de hoje. Talvez não fisicamente, mas talvez o Senhor não vai multiplicar os seus pães e peixes fisicamente, mas o Senhor a cada dia tem multiplicado os nossos recursos, a cada dia o Senhor tem nos sustentado, porque esse milagre fala justamente disso, de crer e depender no sustento de Deus para as nossas vidas. Então a primeira coisa que nós aprendemos com este texto é que Jesus nos incentiva a crer em seu poder e no milagre. A palavra diz que o Senhor Jesus perguntou para Filipe o que fazer, como nós vamos comprar, onde vamos ter dinheiro, com o que faremos para alimentar essa multidão. E eu fico pensando, querido, na situação de Filipe, acho que se fosse eu faria mais ou menos assim, né? Eu fico imaginando aquela cara de Filipe: Senhor, como assim? Né? São 5.000 homens, irmãos, a palavra fala que eram somente 5.000 homens ali que foram contabilizados. Pelos costumes daquela época, somente os homens eram contados, não se contavam mulheres e nem crianças. Se você colocar ali que havia uma média pelo menos ali de mais 2 ou 3 pessoas para cada homem, pensando aqueles que eram casados, que tinham filhos, né, seriam entre 15 a 20.000 pessoas ali, uma pequena cidade. Era tanta gente que Filipe disse que nem 200 denários. 200 denários é o equivalente ao salário de um trabalhador diarista, ou seja, de 200 diárias, de aproximadamente mais da metade de um ano de trabalho. Era muita gente, não era coisa pouca não. Pega mais ou menos o que você ganha num ano, divide aí pela metade, e você vai ter a noção do quanto era necessário. E a gente sabe que o pão não é um alimento tão caro, né? Dá para termos noção então do quantas pessoas haviam ali, e realmente do quão grande foi o milagre que Jesus operou. Mas é interessante que quando Jesus faz essa pergunta a Filipe, ele também quer nos deixar a lição de que o Senhor não está preocupado com o nosso dinheiro. O Senhor não está preocupado apenas com as nossas capacidades financeiras. Filipe, ele contemplou apenas essa saída. E muitas vezes é essa saída que nós contemplamos diante dos problemas. Parece que tudo está tranquilo quando a gente tem dinheiro sobrando na conta, né? Quando a nossa poupança está ok, está um azul, quando as pessoas estão te ligando para oferecer abertura de conta, te oferecendo cartão de crédito e não cobrando, né? Mas quando a situação se inverte, parece que a nossa fé se abala na mesma proporção. Quando ao invés de oferecer o crédito, estão te ligando, cobrando, por um momento difícil financeiro que você tem passado, aí parece que a nossa fé se abala de uma forma tão grande. E nós precisamos entender isso. O Senhor, Ele não está preocupado com as nossas finanças, porque o Senhor não depende delas. Realmente era algo muito difícil. Filipe tinha toda a razão de estar preocupado ali, mas o Filipe não estava contemplando que ali estava o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que poderia fazer todas as coisas. E parece que não é difícil de crer no poder de Deus, quando você tem o melhor plano de saúde que o dinheiro pode te oferecer. Mas e quando você depende do serviço público de saúde, que nós sabemos que não é nenhuma maravilha? Você vai continuar crendo no Senhor ainda assim? Querido, eu não vou entrar no X da questão aqui, mas eu já pude experimentar situações como essa, onde o Senhor, mesmo num plano de saúde do sistema público, o Senhor abriu portas na minha vida, de minha família, operando um milagre ali, nos oferecendo o melhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, Ele faz sempre o melhor. Independente se você está no hospital público ou no hospital particular, independente se você tem muito dinheiro na sua conta ou não, se o seu cartão de crédito é Platinum, ou se você nem tem cartão de crédito mais, o que nós precisamos é aprender a confiar no Senhor, a olhar com os olhos da fé, e não apenas com o olhar do que o dinheiro pode comprar. O mundo olha a partir desse prisma, dessa perspectiva, mas nós precisamos olhar a partir do prisma da fé. Então não faça planos em cima do que você consegue fazer, mas esteja firmado na rocha verdadeira, que é o poder de Deus. Eu não estou dizendo também para você fazer loucura. Tem pessoas que confundem fé com loucura, né? Não tem dinheiro nenhum, não tem condições, não se programam, não esperam no Senhor, vão lá e se endividam. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou te dizendo que quando o Senhor te disse para ir, confia que Ele vai providenciar. Ele vai prover o necessário. Eu acho muito interessante quando eu vejo a saída do povo de Deus do Egito,
Porque a palavra fala que Deus não apenas proveu a saída, fazendo com que o faraó liberasse eles de vez, mas fez com que o povo do Egito fosse favorável, tivesse o coração favorável para com os judeus, dando a eles bens, ouro. Querido, vamos ser sinceros, quem nos dias de hoje faria isso? Quem, você acha que você chegar lá no seu vizinho, ô vizinho, me dá um anel aí, me dá uma joia, né? Me dá uma corrente de ouro, quem faria isso em sã consciência? Mas a palavra fala que Deus fez com que os egípcios de coração fizessem isso, para que o povo depois pudesse construir o tabernáculo de Deus, um lugar sagrado, onde estava a presença do Senhor. Quando Deus move, Ele levanta os recursos de onde você menos espera, de onde você menos sonha. Por isso nós temos que confiar em Deus. Você não pode comprar uma casa própria? Tudo bem, Deus pode. Se Ele não te dá uma casa própria, Ele te dá condições para pagar o seu aluguel. Glória a Deus, eu não tenho casa própria até hoje, mas o Senhor não deixou nenhuma vez falhar com o aluguel. O Senhor proveu todo o necessário. Você não tem dinheiro para pagar a faculdade? Deus pode prover. Confia, coloque diante do Senhor. Senhor, eu preciso fazer a faculdade. Abra as portas e Deus vai abrir, seja numa faculdade pública, seja numa particular. Deus pode, se você confiar nele, Ele faz. Você não pode consertar o seu casamento? Deus pode consertar. Eu sei que aos olhos humanos tem muitos casamentos que já estão falidos, que já estão dando os últimos suspiros. E realmente aos olhos humanos seria simplesmente impossível, mas aos olhos de Deus, tudo é perfeitamente possível. Ele pode restaurar e te dar um casamento novo como você nunca teve até então. Você não pode, não tem condições de pagar o médico para que haja a cura? Deus pode ser o seu médico, que vai trazer cura sobre sua vida. E até mesmo, eu até quero deixar aqui algo bem claro, porque quando falamos disso, as pessoas acham que todas as vezes Deus vai curar. Eu já tenho dito sobre isso, querido, que o cristão, o verdadeiro cristão, até na morte ele é mais do que vencedor. Mesmo que o Senhor contou os seus dias, está chegando a hora de você subir, quando nós estamos no Senhor, até nessa situação nós somos mais que vencedores, porque fechamos os olhos para essa vida, mas passamos para a eternidade, onde estaremos para sempre com o Senhor. E eu sempre falo às pessoas, não sei se Deus vai te curar, mas nós vamos clamar a Ele, porque Ele pode, e se for esse o propósito de Deus, Ele vai te curar, mas nós precisamos confiar nele. Se você não confiar, você não vai nem sequer chegar até Ele, né, para clamar. Então nós precisamos parar de confiar em nossas posses, e confiar no poder de Deus. O que o Senhor Jesus queria fazer com Filipe, e conosco, ensiná-lo, e ensinar a nós também, a confiar no poder de Jesus para operar o milagre. A segunda coisa que nós percebemos neste texto é que Jesus usa o que temos para fazer o milagre. É interessante, aqui o primeiro personagem que nós vimos foi Filipe. Filipe estava procurando apenas uma forma de resolver este problema com dinheiro. Mas André já foi aquele mais proativo, aquele que já procurou outras soluções. Dinheiro nós não temos, então o que nós vamos fazer? E a palavra fala que André encontrou ali um jovenzinho que tinha 5 pães e 2 peixes. Um lanche de final de tarde. Talvez se fosse hoje, seria o seu pãozinho de queijo, se você gosta de fazer um pãozinho de queijo no final da tarde, ou então até mesmo um pãozinho com manteiga, né? Um sanduíche, sei lá, o que você gosta de comer na parte da tarde. Seria isso o instrumento de Deus para operar o milagre naquele instante. É interessante que quando se trata de milagre, muitas vezes as pessoas pensam apenas em show pirotécnico, como se fosse aquela queima de fogos de final de ano, né? Que para ser um milagre tem que ser algo extremamente grandioso, tem que abalar, tem que chacoalhar tudo, né? Tem que ter um estrondo, tem que ter labaredas de fogo para cá e para lá. Deus pode fazer isso? Pode. A palavra fala que o Senhor se apresentou a Elias de diversas formas. Fez o barulho, fez o fogo, fez o vento, fez o tremor, mas finalmente o Senhor aparece a Elias num sussurro, numa coisa bem simples, né, bem tranquila. Deus ele pode aparecer do jeito que Ele quiser e fazer o milagre do jeito que Ele bem entender. Nós temos que parar de achar que tem que ser do nosso jeitinho, porque o Senhor usa o que Ele quiser. Se fosse da nossa perspectiva, provavelmente a gente pensaria como Filipe. Não, vamos fazer aqui vamos fazer uma arrecadação de dinheiro aqui, vamos ver o que a gente tem, vamos lá na padaria e comprar tudo em pães, mas não vai ter o suficiente para ser um pão com manteiga, vai ser só pãozinho mesmo e ainda metade, né? Se fosse
baseado apenas em nossas posses, em nossa forma de ver as coisas. Mas quando passamos a ver da forma de Deus, nós entendemos que o Senhor pode pegar simples lanchinho de final de tarde e transformar numa refeição completa para muitas pessoas. Querido, eu vivi uma experiência semelhante a essa. Eu creio porque eu já vivi isso. Me lembro que uma vez nós fizemos um evento para comemorar o 3º ano de uma congregação que eu pastoreava, e era uma comunidade de pessoas mais de poucas posses, né? Pessoas mais humildes. E nós fizemos uma coisa simples. Pedimos que os irmãos trouxessem alguma coisa de casa, uma torta, um bolo, coisas simples para a gente comemorar. Querido, mas apareceu gente do bairro inteiro. Nunca vi tanta gente naquela congregação. E eu falei, Jesus, e agora? O que nós vamos fazer? Não tinha comida para tanta gente. Nós não estávamos esperando aquilo. Esperávamos os irmãos costumeiros que já frequentavam ali aquela igreja. Mas quando o povo ficou sabendo que ia ter uma festinha, veio até o parente, né, do tio, do bisavô do vizinho. Eu falei, e agora, Senhor, o que vamos fazer? Eu falei, Senhor Jesus, misericórdia, vamos passar vergonha. Mas eu me lembro que o Senhor me deu uma instrução. Falou, olha, divida. Faça em pequenas porções e dê para cada um. Não deixa todo mundo chegar lá e se servir, não. Sirva para cada um. E assim eu falei para as irmãs lá que estavam responsáveis. Façam isso. Dividam e vocês sirvam as pessoas. Depois que todo mundo comer, aí fica à vontade. Irmãos, aquele dia Deus operou um milagre, porque cada um comeu pelo menos 3 vezes e ainda sobrou para levarmos para casa. Eu vi o milagre de Deus naquele dia. Mas o Senhor, Ele nos ensina a trazermos a Ele o que nós temos para que Ele possa fazer, por mais que seja simples. Provavelmente as pessoas esperavam que Jesus mandasse um maná do céu, como foi nos dias de Moisés. Aliás, em João 6, versículo 30, mesmo o Senhor Jesus pregando as palavras de vida, o povo estava tão cego que queria que Jesus fizesse um sinal, que Jesus fizesse um show pirotécnico. E o que Jesus disse? Olha, eu não vou fazer nada disso. O único sinal que vocês terão é o sinal de Jonas. Ou seja, Jesus estava fazendo referência à ressurreição dele, né? Mas aquelas pessoas simplesmente não criam, porque estavam preocupadas apenas em ver coisas grandiosas, eram apenas curiosas. Mas Jesus operou um milagre naquele dia, e o Senhor também quer operar um milagre na sua vida. Você precisa de um milagre na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa? Apresente ao Senhor o que você tem. Por mais que seja simples, por mais que seja pequeno, por mais que seja modesto, o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas a partir de coisas pequenas. Ele pode fazer coisas grandiosas. Aliás, para quem criou o universo a partir do nada, fazer um milagre a partir de 5 pães e 2 peixinhos é fichinhas, você não acha? Você não concorda comigo? Para quem disse haja luz e a luz passou a haver, para quem disse haja terra e a terra se formou, a partir de coisas que não haviam, certamente que qualquer coisa que apresentarmos ao Senhor já será muito mais fácil de acontecer um milagre. Mas apresente ao Senhor a sua vida. Outra coisa que nós aprendemos também nessa parte é a importância da oferta sincera. Querido, aquele jovenzinho poderia ter sido egoísta. Quer saber? Eu trouxe o meu lanche, eu me preparei, né? Então eu vou comer, o restante vai ficar apenas assistindo. Ele não poderia ter feito isso? Mas ele chegou lá e ofertou. Primeiramente a André, e a André chega lá para Jesus, Jesus está aqui, um lanche para que o Senhor possa fazer algo a partir dessa coisa tão simples e singela. Mas por causa daquela oferta sincera daquele jovem, o Senhor Jesus operou milagres. Deus faz milagres com ofertas sinceras. E querido, quando eu falo de ofertas sinceras, por favor, não se limite apenas a dinheiro. Não se limite apenas à oferta financeira, mas pode ser a sua vida, seus dons, seu talento, seu tempo. Tem pessoas que acham que apenas o dinheiro é uma forma de ofertar ao Senhor, mas às vezes muito mais precioso do que o seu dinheiro é o seu tempo para ouvir uma pessoa que precisa de um ouvido amigo, o seu tempo para dar um conselho a alguém que nesse momento está tão entristecido, talvez desesperado, o seu tempo para testemunhar do que Deus tem feito na sua vida a uma pessoa que hoje precisa de uma palavra de fé, seu talento para colocar a serviço do Senhor,
para que a igreja seja edificada e a cidade seja alcançada através do serviço do povo de Deus, tanto na própria igreja quanto fora da igreja. Nós vemos também o exemplo da viúva em Marcos capítulo 12, a palavra fala que uma viúva levou tudo que ela tinha, apenas 2 moedinhas. Era alguns centavos se fosse colocar nos dias de hoje, mas o Senhor Jesus destacou a oferta daquela mulher, porque ela deu tudo o que ela tinha, porque ela deu sinceramente. E a questão não é nem a quantidade que você vai ofertar ao Senhor, mas é fazer com sinceridade, de coração. Não adianta, eu até falo para as pessoas, não adianta você trazer um cheque aqui na frente gordo, mas está com aquela atitude de dou, não dou, dou, não dou. A palavra fala que quando nós vamos ofertar, tem que ser com o coração alegre, de boa vontade, porque o Senhor nos oferta de boa vontade. O Senhor, Ele não fica derramando bênção sobre nós de conta-gotas, mas o Senhor derrama abundantemente as suas bênçãos sobre nós. A palavra fala que a medida do Senhor é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu já citei aqui esse exemplo, né, para você entender o que significa isso, o exemplo do pipoqueiro. Hoje a gente já não vê muito, mas antigamente tinha a figura do pipoqueiro, que ele colocava a pipoca no saquinho, dava aquela sacudida, apertava um pouquinho mais, jogava um pouquinho mais por cima, para que o saquinho de pipoca fosse bastante recheado, né? É mais ou menos isso, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que o Senhor tem para você, mas aprenda a ofertar ao Senhor sua vida, seu coração. O mais importante que o Senhor requer de nós é o nosso coração, é isso que Ele quer de nós, um amor sincero e verdadeiro. E se você colocar isso diante do Senhor, certamente que o Senhor fará grandes milagres. Finalmente, o que nós aprendemos também com esse texto é a não desprezar o milagre de Jesus. É interessante que eu vejo sempre na palavra do Senhor ordem, tudo organizado, tudo correto. Quando o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse o tabernáculo, o Senhor deu detalhes, até mesmo de como deveriam bordar as cortinas do tabernáculo. Nosso Deus é um Deus ordeiro, e é interessante que Jesus diz que depois que todo mundo comeu fartamente, até se saciar, Ele ordena que os discípulos recolhessem, que não era para desperdiçar nada, mas para recolher, para que depois tivesse algum outro uso. A palavra não fala o que o Senhor Jesus fez, mas fala que o Senhor Jesus mandou que recolhessem, e recolheram 12 cestos com o que sobrou. Querido, nós precisamos aprender a dar valor ao milagre de Deus em nossas vidas. Eu me lembro que uma vez eu vi um caso, né, de uma pessoa que estava perguntando para a irmã, né, não, qual é o seu testemunho? E a irmã foi falar, olha, o meu testemunho é que o Senhor Jesus me salvou. Tá, tudo bem, mas qual é o seu testemunho? E a senhorinha repetiu, meu testemunho é que o Senhor Jesus me salvou. Às vezes, quando as pessoas vão dar o testemunho, a gente fica pensando que vai ser um testemunho de cura, de alguém que estava morrendo, né, e foi salvo da morte, ou alguém que estava falido e o Senhor restaurou a saúde de sua vida financeira, alguém que estava para reprovar na faculdade e o Senhor abençoou que aquela pessoa conseguiu tirar a nota e evitar de reprovar, coisa do tipo. Tudo isso também é milagre de Deus, mas querido, o maior milagre que nós podemos receber de fato é o milagre da salvação. Pecadores indignos como nós, como eu e você, sermos alcançados pela graça de Cristo, não tem preço calculável neste mundo. Foi o preço do sangue de Cristo Jesus, e nenhuma fortuna deste mundo seria o bastante para pagar a nossa salvação. Mas o Senhor Jesus nos oferta gratuitamente. Por isso nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus nos deu. Mas como nós podemos desprezar o milagre de Jesus em nossas vidas? Primeiramente, não dando testemunho. Quando nós não testemunhamos daquilo que Deus fez em nossas vidas, nós estamos desprezando o milagre de Deus. Nós estamos fazendo como se fosse algo pequeno demais. Eu não sei quanto a você, mas quando eu tenho uma novidade, algo grande, algo bom, eu quero compartilhar. Eu quero falar para as pessoas que eu amo. Esses dias eu comi um doce muito gostoso, né? Maravilhoso. Eu queria compartilhar com as pessoas sobre aquele doce. Se você puder, compra aquele doce porque vale a pena, né? É algo gostoso, algo simples. Querido, mas muitas vezes nós relegamos o milagre de Deus, o poder de Deus, a uma posição mais inferior do que a de um doce. Porque se temos muita facilidade em falar de um doce, mas não falamos da salvação às pessoas, que é muito mais importante.
que é muito mais preciosa. Falamos para as pessoas dicas de moda, dicas de promoção de alguma coisa, né, na cidade, alguma loja que está em promoção. Não há problema nenhum em você fazer isso. Mas por que não temos a mesma facilidade em fazer do milagre que Deus opera em nossas vidas? Do casamento que você teve restaurado, dos seus filhos que foram resgatados, da bênção que Deus te deu, talvez até mesmo na área financeira, né? Por que nós temos dificuldade de falar disso para as pessoas? Por que nós temos dificuldade de falar às pessoas que estão muitas vezes no hospital desesperadas? Ou não, deixa eu orar com você, para você se acalmar. E uma coisa que eu tenho observado, na minha pouca experiência de vida, é que as pessoas raramente negam uma oração. Raramente dizem não para uma oração. Pelo contrário, elas gostam. Elas recebem com muito amor, porque é um gesto de amor por aquela pessoa também. E às vezes uma oração é tudo o que uma pessoa precisa para trazer paz ao coração. Eu me lembro que quando a gente fazia visita hospitalar, uma instrução que a gente recebia é respeitar a fé da pessoa que está ali. Então a gente falava, posso deixar uma palavra de Deus e uma oração para você? Se a pessoa dissesse não, a gente tinha que respeitar. Mas em todo o tempo que eu fiz capelania hospitalar, nunca ninguém rejeitou. Pelo contrário, eu lembro que uma vez fui orar por uma pessoa, e um irmão da igreja, e o outro disse, você ora por mim também? Falou, ora, já aproveitei pelos outros, posso orar por vocês também? Pode, oramos por todos ali. Né? Então nós precisamos aprender a compartilhar, porque quando deixamos de fazer isso, nós estamos desprezando a fé e o poder do milagre de Deus em nossas vidas. Nós também desprezamos o milagre quando atribuímos ele a fenômenos naturais, tirando aquilo que pertence a Deus, o crédito que pertence a Deus. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Quantas vezes nós acreditamos a homens, a pessoas ou a situações, aquilo que foi a ação de Deus. Mas eu conquistei meu carro com o meu trabalho. Beleza, ótimo, você precisou trabalhar, mas quem te deu o emprego? Quem te deu saúde para trabalhar? Quem te deu inteligência para gerenciar bem o seu salário, para que você pudesse comprar o seu carro novo, ou até usado que fosse, né? Isso é bênção de Deus, e nós precisamos reconhecer, nós precisamos aprender a atribuir a Deus aquilo que é digno dEle, aquilo que Ele merece, a glória que é devida a Deus. Outra coisa também, é quando usamos mal o milagre que Deus nos deu. Esses dias o pastor citou aqui um pequeno exemplo, que já usei uma vez, vou usar de novo, pastor, com licença. Uma pessoa fictícia, né, que descobriu que estava infectado com AIDS, e aí foi para os pés do Senhor, clamou, pediu misericórdia, né, se tornou o melhor crente, participava de toda reunião que tivesse, era o primeiro a estar lá, né, chegava antes que o pastor até. Mas aí um belo dia, ele recebeu uma ligação do laboratório, informando que havia acontecido um erro ali, e ele não era aidético, né? Ele não estava infectado. Foi o bastante para aquele homem voltar à vida de perversidade que ele vivia antes, a vida de promiscuidade que ele tinha antes. Quantas pessoas fazem isso? Quando recebem o milagre de Deus, viram as costas para Deus, esquece o caminho da igreja, esquece o caminho da gratidão. Quantas pessoas são como aqueles 9 leprosos, que quando receberam a bênção da cura de Jesus, simplesmente se esqueceram de voltar para agradecer? E nós precisamos, então, aprender a usar o milagre que Deus nos deu, da forma certa, a não desperdiçar. Se Deus restaurou a sua vida, não é para você voltar agora a uma vida dissoluta de pecados, mas é uma vida para Ele. Quando Paulo foi resgatado da sua condição, né, de cegueira, ele passou a enxergar mais do que nunca, e a partir daquele momento, ele dedicou a sua vida ao Senhor, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Então não jogue fora aquilo que Deus te deu, não faça como Esaú, que jogou fora o milagre da primogenitura, a bênção da primogenitura, trocou por um prato de lentilha, por um prato de feijão, mais ou menos que seria hoje. Olha só como ele desvalorizou a bênção, o privilégio que era o da primogenitura, que recebia a maior porção na herança, e na bênção também, né? Então nós precisamos aprender isso. Finalmente, querido, quero concluir essa palavra dizendo que Jesus ainda hoje quer realizar muitos milagres em nossas vidas, mas nós precisamos crer. Olha só o que João 14:12 nos diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Já é bom, né?
já não é o bastante? Fará as obras que tem realizado. O que Jesus já fez, já era o bastante, porque foram muitas coisas e grandiosas. Mas ele continua dizendo, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Basicamente o que Jesus estava dizendo é o seguinte, se você crer, você não vai fazer coisas até maiores da que eu fiz, porque eu já tenho que ir. Meu tempo está se esgotando, eu tenho que ir para o Pai. E Jesus ficou 3 anos e meio de ministério aqui, concluindo depois o seu sacrifício na cruz, depois de 40 dias subiu. E o que Jesus estava dizendo, olha, o meu tempo está curto aqui, mas vocês que vão ficar, se vocês crerem, vocês vão fazer muitas coisas grandiosas, até maiores do que essas que eu fiz. É isso que o Senhor está nos dizendo, e é isso que nós precisamos crer. Você crê que Ele pode realizar um milagre? Então leve ao Senhor o que você tem. Ah, Senhor, mas a minha fé é tão pequena. Leva essa fé, por menor que seja, porque o Senhor Deus é poderoso para aumentar a sua fé. A palavra diz que se a nossa fé fosse como um grão de mostarda, já seria o bastante para fazer com que os montes se retirassem da nossa frente, né, saíssem da nossa frente. O grão de mostarda ele é pequeniníssimo, mas quando ele cresce, se torna uma hortaliça grande. E é isso que está dizendo, a nossa fé pode começar pequena, mas ela vai aumentar, vai crescer o suficiente para que o milagre de Deus opere em nossas vidas. Então apenas coloque-se diante do Senhor. E talvez você chegou aqui apenas com incredulidade para apresentar ao Senhor. Senhor, eu estou ouvindo essa palavra, mas não estou conseguindo crer. Mas eu quero crer. Então apresenta ao Senhor a tua vontade de crer. Porque até nisso o Senhor pode operar um milagre. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse instante. Nessa vida, muitas vezes nós somos levados a achar que só pode acontecer algo grande se nós tivermos grandes coisas. Ou ainda, que tudo o que acontece depende de nós. Mas o Senhor nos convida a confiar nele, a crer nele e a apresentar a Ele o que nós temos. Talvez hoje o que você tem para apresentar ao Senhor é um casamento destruído, mas o Senhor pode transformar isso numa família modelo, numa família feliz, modelo para outras pessoas. Moisés, quando chegou-se diante daquela sarça ardendo, ele apresentou ao Senhor covardia, a culpa de um assassinato. Ele estava fugitivo por 40 anos. Sabe o que o Senhor fez? Transformou ele num dos maiores líderes da história, porque Moisés simplesmente decidiu ouvir o chamado de Deus. Abraão, quando se achegou ao Senhor, chegou-se como um homem estéril, como uma esposa estéril, mas o Senhor transformou aquele homem e aquela mulher em pais de uma grande nação. Quando Ana se achegou diante de Deus pedindo por um filho, também o que ela tinha era um útero estéril, mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus, operou um milagre na vida dela e lhe deu não apenas um filho, mas o maior profeta da história de Israel. Quando este mesmo profeta, Samuel, chegou diante da família de Jessé, o Senhor mandou que ele chamasse os filhos de Jessé, e Jessé foi chamando um por um, primeiro os mais velhos, os mais fortes, os mais viris, mas não eram aqueles que o Senhor queria. E aí finalmente chamaram o Davizinho, um pastorzinho de ovelhas, estava esquecido lá no campo, mas foi daquele que o Senhor fez o maior rei da história de Israel. Jesus veio de Nazaré, a periferia de Israel, que ninguém acreditava, mas dali veio o Salvador de nossas vidas, de uma pequena manjedoura em Belém, e depois de uma vida em Nazaré, veio o nosso Salvador. Apresente o que você tem ao Senhor. Por mais que hoje você tenha uma empresa quebrada, uma saúde debilitada, ou uma fé que está tão pequena, apresente ao Senhor, porque Ele pode operar. Pai, eu quero colocar a minha vida na Tua presença, e a vida dessa pessoa que está aqui comigo, ou que está também nos assistindo através da internet. Talvez, Pai querido, o teu filho, a tua filha hoje está debilitado, descrente, não consegue nem mais conseguir confiar em Ti, porque o inimigo veio com tanta fúria, Pai, que quase naufragou completamente este coração. Mas o Senhor é o Deus que nos toma pela mão, mesmo quando estamos naufragando,
o Senhor Jesus nos toma pela mão e nos traz para dentro de seu barco seguro. Opera um milagre nesta casa, nesta família. Opera um milagre em nossos corações, ó Pai querido. Opera um milagre em nós, ó Pai, para que nós também sejamos um exemplo vivo do que o Senhor pode fazer. Pai, hoje talvez o teu filho apresente diante do Senhor uma tristeza, uma dificuldade, uma impossibilidade. Mas o Senhor é o Deus que pode amanhã transformar isso em motivo de alegria, de sorriso, de transformação e de vitória. E é isso que nós pedimos a Ti nessa noite, porque em Ti nós confiamos. E o Senhor não deixa a nossa fé em vão. O Senhor não deixa a nossa fé ser abalada. O Senhor não deixa a nossa fé ser envergonhada. Mas o Senhor opera sinais e maravilhas na vida daqueles que em Ti confiam. Eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que você confie nele. Eu sei que haverá dias e que a nossa fé pode ser abalada, mas mesmo uma pequena fé nas mãos do Senhor é o bastante para fazer milagres e prodígios. Amém? Que você tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, que o Senhor te guarde, proteja, te livre de todo mal. Você esteja acompanhando também em nossas mídias sociais, os estudos. Fique na paz, que Deus te abençoe.